Se bem que, se a gente parar para pensar, não só refrescou. Eu falava ainda com a Alexandra ali na frente, a hora que a gente chegou na igreja aqui, que estava mais cedo, o céu parecia que a gente já estava de noite, de tão escuro que estava. Estava verdadeiramente assustador. Naquele dia que parece que vai vir um temporal. Hoje de manhã, a igreja viveu uma celebração muito especial. 40 anos de ministério pastoral do nosso querido pastor Paulo, que inclusive está aí de novo. Não deixe de dar um abraço nele. Você que não deu de manhã, aproveita para dar de noite. Com direito a gratidão, memórias, fotos de vários momentos desse ministério. Teve bolo, que inclusive tem bolo ainda? Não tem mais bolo? Pô, brincadeira, hein? Tá vendo? Crente reúne e tem comida, mas o problema é esse, acaba rápido. Teve abraço, teve sorriso. Foi uma experiência muito especial para nós. Agora à noite a gente volta. E talvez nesse voltar para cultuar à noite, talvez você esteja um pouco mais cansado. Mas ainda assim com o coração cheio da palavra do Senhor. E para completar, a igreja continua em movimento. E o que isso significa? Começaram as aulas de modelagem. Então a gente teve aí um monte de gente já no sábado vindo aí visitar a igreja, né? A Thaísa vai costurar tudo agora, entendeu? Acabou o negócio de comprar roupa, entendeu? Ela que vai fazer tudo, glória a Deus por isso. Tem muita coisa nova acontecendo, coisa antiga sendo reformada e muita expectativa no ar ainda no clima de início do ano, embora janeiro praticamente já tenha se passado. É interessante como a vida da igreja se parece com a vida de cada um de nós individualmente. Por quê? Porque tem dias que são dias de festa, tem dias de trabalho, tem dias que parece que a gente vai avançar um pouquinho mais, que a gente vai conquistar coisas especiais, e outros dias que o tempo fecha, dia que chove, que o coração amargura, e a gente só consegue ir seguindo na vida. Tem momentos de comemoração e momentos de planejamento e replanejamento. Como a gente falou, tem dias com bolo e tem dias com muita poeira de obra durante a semana. Tudo misturado, tudo ao mesmo tempo, tudo fazendo parte da mesma história. E talvez seja exatamente por isso a gente vai mais uma vez voltar para a palavra do Senhor para tentar encontrar consolo para nós. Porque Ele nos apresenta, no texto de hoje, nós vamos reencontrar um Jesus, mas um Jesus não num templo distante. De novo, não vamos olhar para Jesus numa sinagoga ou num ambiente formal, mas no meio de uma festa. Quem gosta de festa aí? Eu gosto da alegria do Emanuel, olha lá, ó. Olha lá. Que isso, cara? Tá vendo? O melhor exemplo de quem gosta de festa. E nessa festa, nós não temos nada mais, nada menos do que um casamento comum, de gente comum, vivendo alegrias comuns da vida, e enfrentando um problema muito comum também na festa. E a festa quase acaba antes da hora por conta desse problema. O Evangelho nos mostra que Jesus não entra na história quando tudo está organizadinho, não. Quando já está tudo limpo, tudo pronto, tudo feliz. Ele entra quando a alegria corre risco de acabar, quando os recursos começam a sumir, quando a celebração precisa de uma intervenção real. E curiosamente, é aí, nesse momento, que o Senhor escolhe manifestar a sua glória diante dos nossos olhos. Por isso convido você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto que nos ensina quando Jesus está presente até os momentos mais simples, festivos e aparentemente banais da vida se tornam oportunidade de revelação, de graça, de transformação. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 11. Minha leitora profissional? Desculpa, gente, é assim, né? E como ela foi informada com muita antecedência de que ela leria, então vamos lá. João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11. Você projeta para mim, Samuel? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 2 e 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: encham os potes com água, e os encheram até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora os serviçais que haviam tirado a água soubessem disso. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Você, porém, guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém, amém, até aqui. Há algo profundamente revelador no modo como o Evangelho de João começa a apresentar Jesus diante de nós. João podia abrir a sua narrativa com um grande discurso, uma explicação teológica densa ali, ou um milagre impressionante no templo, mostrando o poder, a glória de Deus revelada. Mas ele escolhe contar a história de um casamento. Não um culto solene, não um negócio incrível, não é uma conferência religiosa para mais de 1000 pessoas. Uma festa de casamento que parece inclusive bem simples, bem humilde. Isso já nos diz muito sobre quem Jesus é e sobre o tipo de fé que o cristianismo propõe a cada um de nós. Jesus não vai inaugurar o seu ministério público corrigindo, advertindo pessoas, ou saindo por aí denunciando o pecado, ou impondo peso religioso nas costas das pessoas. Ele inaugura sua obra entrando numa celebração humana comum. Inclusive, eu já repeti isso várias vezes aqui. Os fariseus adoravam dizer que Jesus era um fanfarrão que vivia em festa, entrava na casa de todo mundo, comia com todo mundo, bebia com todo mundo. Era uma celebração com gente comum, ou seja, uma alegria simples. Tinha conversa, tinha vinho, tinha diversão. E isso é importante porque muitos de nós crescemos com a ideia de que Deus só aparece em ambiente extremamente solene. Se você dobrar o seu joelho, rasgar o seu coração, o Senhor vai aparecer. Mas se você não fizer isso, Ele não vai aparecer. Como se Deus fosse um Deus meio sisudo, né? Distante, frio. Como se a alegria demais fosse algo que gerasse até repúdio no Senhor. Como se rir alto fosse falta de reverência, e não é. O primeiro sinal de Jesus acontece exatamente no meio de uma festa. Isso já desmonta um tipo de espiritualidade triste. Sabe quando a pessoa pega e ela vai ministrar alguma coisa no microfone e até a voz muda, porque a pessoa tem que mostrar uma voz de espiritualidade. Tá vendo? Nem a Maitê aguenta essa voz, cara. Tem que ser uma voz realmente de alegria. O texto diz que Jesus, sua mãe e seus discípulos estavam convidados para uma festa de casamento, num lugar chamado Caná da Galileia. Jesus não aparece como intruso lá, ele não invadiu aquela festa, ele foi convidado. Isso também é importante. Jesus não se impõe, ele entra onde é convidado, ele participa da vida real, das felicitações, dos momentos da vida de cada um. Ele senta à mesa, ele caminha junto. Em determinado momento da festa, acontece o inesperado, o vinho acaba. Quase como aconteceu com o meu coração, quando eu perguntei se tinha bolo e descobri que acabou. Pode parecer um detalhe pequeno para você, mas culturalmente, isso era um problema enorme. Não era só falta de bebida, era constrangimento social, era vergonha para aquelas famílias, era sinal de despreparo, de falha, de incapacidade de sustentar, nem a alegria do início da festa. Como é que ele ia manter aquela família? E aqui entra um ponto que precisa conversar com o nosso coração.
A festa ia acabar antes da hora. Com o preparo que tinha sido feito, não tinha o que fazer. Quantas vezes não é isso que acontece na minha vida e na sua vida? A gente olha e fala, acabou, não tem o que fazer. Quantas histórias começam bem, com alegria, com entusiasmo, planos, sonhos, expectativas, mas no meio do caminho, alguma coisa começa a faltar e a gente começa a perder. E o fim se torna praticamente certo. Acaba a paciência, acaba a força, acaba o ânimo, acaba o amor, acaba a esperança de que algo vai acontecer, acaba até a nossa alegria. O texto não diz que houve algum pecado nos noivos para que acabasse, não diz que alguém errou. O problema aqui não é culpa, o problema é limite. Eles simplesmente não calcularam o suficiente. E isso, você há de convir, é algo totalmente humano. A Bíblia não romantiza a nossa capacidade. Ela reconhece que assim como essa família aqui, eu e você somos seres limitados. Que às vezes, e aí conforme a gente está se aproximando do fim de janeiro, talvez assim como eu, você comece a se dar conta que talvez as contas também não fechem na sua casa. Vai faltar vinho. Quantas vezes não acontece isso? Quantas vezes até antes do mês acabar, o seu vinho, sabe? O vinho já acabou. Maria percebe que isso está acontecendo e ela faz algo muito especial que tem que chamar a nossa atenção. Ela não faz um escândalo, como essa família fez um negócio desse. Ela não acusa ninguém. Assim como ela não tenta dar um jeitinho, vamos jogar água no vinho, que aí aumenta o volume. Ela simplesmente leva o problema até Jesus. E aqui é sensacional, porque essa é uma história que parece que Jesus é um cara muito marrento. Imagina você, meu irmão, minha irmã, sua mãe vem até você e diz assim, preciso da sua ajuda. E aí você olha para ela e diz, o problema é teu. Te vira. Jesus vai dizer, Maria vai dizer para ele, aliás, eles não têm mais vinho. E essa é um exemplo de uma oração de socorro, de emergência. Uma oração curta, honesta, madura, de alguém que está precisando de ajuda. Não é uma tentativa de controlar resultado nenhum, não. É apenas levar a falta até alguém que realmente pode lidar com aquela situação e resolver o problema. E aqui o alerta que fica para a gente, antes da gente entrar na resposta de Jesus, é exatamente para a gente refletir como a tendência do nosso coração é fazer o oposto. A gente vê que algo está acontecendo e ao invés da gente correr para Jesus, a gente corre na direção contrária. Não, vai ficar evidente o meu erro, o meu limite, o cálculo que eu fiz não estava correto. Quando começa a faltar, a gente tenta esconder que a gente está com problema. Fingimos que está tudo bem, mantemos a aparência, sorrimos por fora, enquanto por dentro, na verdade, a gente segue destruído. Maria nos ensina algo simples. Quando o vinho acabar, o que você tem que fazer? Levar o seu problema para Jesus. E aí sim, vem a resposta de Jesus. E que resposta! Que resposta de Jesus! À primeira vista, parece que ele está realmente entrando de sola em Maria. Ele diz que ainda não chegou a sua hora. É tipo, não te mete não, mulher, deixa para lá. Acabou. Só que aí vem uma resposta sutil, mas que deveria fazer todo sentido para nós, porque Maria não discute, ela não vira para Jesus e fala, poxa filhão, dá um jeito aí na festa, cara, dá o seu jeito, você é um cara de Deus, vá lá. Ela não tenta fazer absolutamente nada no sentido de insistir, ela apenas se vira para os servos da festa e diz uma das frases mais incríveis das Escrituras. Ela vira para eles e diz assim, façam tudo que ele mandar. E essa frase, irmãos, resume o significado de uma fé madura, uma fé
cristã que confia no Senhor. Fé não é controlar o que Deus vai fazer e quando Deus vai fazer. Fé não é exigir explicações prévias. Fé é confiar o suficiente para obedecer, mesmo quando a gente não entende. Mesmo quando a gente não entende nada do processo do que Deus está fazendo. Maria não sabe como Jesus vai agir, ela não faz ideia. Ela apenas confia no caráter dele. E sabe que se obedecer, vai dar tudo certo. Então o texto nos apresenta outro detalhe que de novo parece sem importância se a leitura for superficial. 6 potes de pedra usados para purificação. Vazios ou parcialmente vazios. E Jesus manda fazer o que com esses potes? Encher com o quê? De água. Então vai dar água gelada para a galera que está aí na festa? Nada ali parece espetacular. Não tem brilho, não tem clima místico, não tem nada. Ele não mandou, vira pote d'água para a lua cheia e nada disso. Não tem uma música dramática tocando no fundo, entendeu? Ali bem, dum, 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 dum. O que tem é servos carregando um monte de balde, nada novo, nada bonito, cheio d'água. Que festa, né? Negócio diferente. Eu vim para beber minha Coca-Cola e vou beber uma água suja, de um balde velho. Trabalho comum, rotina. Obediência simples, e isso é muito significativo para nós. Quantas vezes, se Deus pedisse para você subir a montanha, vender tudo que você tem, e ir trabalhar em tal lugar, servir na Cruz Vermelha, fazer coisas incríveis, você usaria, você até podia tentar fazer, mas a grande maior parte de nós ia dar um jeitinho de dar uma desculpa para Deus. Só que o que a gente está vendo aqui é algo simples, que vai se reverter em extraordinário. Jesus não pede para fazer nada além do que era possível fazer com o que se tinha ali. Ele não pede vinho, ele vai pedir o único elemento fácil de conseguir numa festa que acabou. Ele pede água. Ele começa um milagre com a única coisa que tinha para beber na festa. Muitas vezes, irmãos, a gente espera que Deus haja só quando alguma coisa espetacular possa acontecer. Eu já disse aqui como era a minha experiência, né, quando eu era mais novo, pedindo para que Deus me desse sinais, né? Deus, eu vou orar e eu vou olhar e vai acontecer. Ou Deus, eu vou olhar e a luz do sol vai bater em tal coisa e aí então eu vou. Mas Jesus costuma agir a partir do que é simples, do que é acessível, do que está disponível para nós. E os servos, segundo o texto, obedecem. Enchem os potes até a borda. E aqui vem outro detalhe lindo dessa história. O texto não descreve o momento exato da transformação. A gente não tem como saber em que hora o vinho realmente apareceu. Quando que essa água se transformou em vinho. E João não está interessado em mostrar esse desfecho acontecendo. E a água borbulhou e então aconteceu. Não, nada disso. Ele está interessado no significado que tudo isso carrega. A água vira vinho no caminho da obediência. O milagre acontece enquanto os corações estão dispostos a fazer o que Jesus mandou. Quando o responsável lá pelo vinho prova aquele novo vinho, ele se surpreende e faz uma observação que muda todo o contexto da história. Normalmente, irmãos, o melhor vinho é servido primeiro. Por quê? Depois que está todo mundo bêbado já, você dá o outro vinho, que é ruim mesmo. E isso já mata a história da galera que diz que o vinho não embebedava naquela época. A gente tem texto bíblico falando sobre isso. Fechei a janela, voltei para o nosso texto. João não está interessado em mostrar, né, nada de efeito especial aqui. Ele vai mostrar, a água vai realmente ser transformada nesse processo. Se o melhor vinho... realmente meu computador está pedindo aposentadoria.
é servido primeiro, quando as pessoas já beberam bastante, serve-se aquele que é o falho, o que já não agrada tanto. Mas ali acontece o contrário. O melhor vem depois, quando já acabou todo o vinho, já acabou o bom, já acabou o médio, já acabou o ruim, não tem mais vinho nenhum e ainda vem o melhor vinho de todos. Aqui vem a mensagem mais profunda do Evangelho. Em Cristo, o melhor jamais ficará no passado. O reino de Deus não é uma nostalgia de tempos bons que já se foram. E aqui a gente bate de novo em pessoas que vivem aquela idolatria. Não, a igreja primitiva era linda demais, ela fazia tudo certo. E sim, irmãos, a igreja primitiva era linda, maravilhosa, via o agir de Deus. Mas tinha os caras lá que eram muito ruins. Teve muito problema. Tiveram muitas cartas teológicas para tratar problemas graves nas igrejas. Em Cristo, nem na igreja primitiva, nem no auge da igreja presbiteriana, nem no auge da sua vida com Deus, Deus e a sua história não reserva o melhor marcado apenas no seu passado, nos dias bons que já se foram. Em Jesus a história vai continuar caminhando para frente. O melhor não está atrás de nós, ele segue adiante. Um dia eu vou viver a plenitude da glória de Deus. Isso é fato na sua vida? Então não tem como a gente viver nessa nostalgia. Isso confronta a nossa lógica, porque muitas vezes a gente vai avançando, e eu aí que estou chegando nos 40, a gente começa a olhar para trás, e aí alguém fala, não, porque eu estou com 28 anos, aí você fala, ai, meus 28, não, porque agora eu vou fazer 15 anos, ai, meus 15 anos, né? Ou quando a gente vai lá para musculação, né, Luciano? Não, quando eu era mais novo, eu pegava mais peso, eu fazia mais coisa. E a gente também faz isso sobre a fé, dizendo o quanto em outros momentos a nossa fé foi mais intensa, foi mais viva, foi algo que os outros viam e reconheciam. Que o casamento começou melhor do que está no dia atual, que a igreja já teve dias mais gloriosos, mas o Evangelho nos diz, quando Jesus está presente, o melhor ainda há de se revelar diante dos nossos olhos. E reparem algo curioso, o responsável por toda a dinâmica do vinho na festa, não faz ideia de onde veio aquele vinho, ele não viu o milagre acontecer, os convidados não foram anunciar, galera, vai entrar aí o vinho de Jesus, não, nada disso, só os servos sabem de onde veio, ou seja, nem todo milagre, meu irmão, minha irmã, será um milagre público. Nem toda transformação precisa de aplauso. Muitas das obras mais bonitas de Deus acontecem nos bastidores, longe do palco, conhecidas apenas por quem obedeceu. Por exemplo, a gente vem para o culto e o louvor hoje foi incrível. O louvor já é um negócio difícil. Você tem que ouvir a música, tem que ensaiar. Que horas que vocês chegaram hoje aqui? 5:30, tem que chegar cedo, tem que colocar diante do Senhor, tem que escolher música, tem que fazer um monte de coisa. Então quando a gente chega para cultuar, os irmãos já estão trabalhando nisso aí, a semana. Som, então, como eu falei no outro culto que a gente teve problema, se a gente pensar som e mídia, sabe quando a gente repara que tem som e mídia na igreja? Quando acaba, quando dá problema. Quando eu peguei o microfone aqui e deu aquele chiado, acabou. Aí todo mundo olha para trás. Agora, irmão, só porque eu falei, dá uma olhadinha, manda um beijinho lá para os nossos irmãos do som. Aí, Deus abençoe vocês, viu? Louvado seja Deus pela vida de vocês. João vai mostrar para a gente que é exatamente assim. O como tem uma série de milagres acontecendo e quem está na festa não tem noção nenhuma de tudo que aconteceu. Depois de mostrar isso, ele ainda encerra dizendo que esse foi o primeiro sinal de Jesus e que por meio dele, Jesus manifestou a sua glória naquele lugar.
E não foi glória de espetáculo, irmãos, como o nosso coração acha que tem que ser. Foi a glória da restauração da alegria num ambiente que ia acabar. Foi a glória de um Deus que entra na nossa falta e transforma em abundância. E não completou com qualquer vinho, foi o melhor. Esse texto nos ensina que Jesus não veio apenas resolver problemas espirituais abstratos. Ele veio redimir a minha e a sua vida por inteiro. Ele se importa com a minha alegria, Ele se importa com a sua alegria. Ele se importa com o constrangimento que a gente pode passar em determinadas situações. Ele se importa com o cotidiano, com as coisas mais básicas da nossa história. Ele se importou, porque um vinho, numa festa qualquer, ia acabar. Talvez hoje você esteja aqui vivendo algo parecido com isso. A festa continua por fora, mas por dentro alguma coisa já acabou. Você não tem mais onde se agarrar, nada parece fazer mais sentido, e a boa notícia do Evangelho continua sendo a mesma para nós. É simples e poderosa. A notícia é: se Jesus está presente, a história ainda não terminou. Porque esse Jesus incrível ainda transforma a água em vinho. Ele ainda muda o nível, ele muda o tom da festa. A pergunta que a gente precisa tentar responder não é se o vinho da sua vida acabou, porque isso acontece. Dependendo do momento, dependendo da circunstância, dependendo da situação, o vinho acaba e acaba mesmo, não tem o que fazer. A pergunta que o nosso coração precisa responder com sinceridade é: Jesus faz parte da sua história? Jesus faz parte da sua festa? Porque onde Ele entra, ainda que pareça que a alegria vai acabar, ela é renovada a cada manhã. Ele transforma situações em alegria. E no fim das contas, esse sinal aponta para algo muito maior. A Bíblia termina falando de um grande casamento, da chamada bodas do Cordeiro. O Evangelho começa num casamento e termina numa festa que é eterna. Isso nos lembra que a história da salvação não caminha para o luto. A gente não celebra olhando para a cruz, dizendo: tadinho de Jesus, morreu e sofreu tanto. Nós celebramos porque Ele venceu a morte desse lugar. Por isso, irmãos, a fé cristã é algo extremamente sério, mas nunca algo triste. É algo profundo, sim, mas não pode ser uma fé amarga, que não desce, que fica arranhando tudo por dentro. Reverentemente, nós somos desafiados a viver a fé com toda a alegria possível, porque seguimos um Salvador que transforma a água em vinho, que transforma constrangimento em graça. Que hoje, meu irmão, minha irmã, se o seu vinho tiver acabado, Jesus, diante dos seus olhos, faça de novo Ele aparecer. E que a nossa fé, de fato, possa ser vivida não como mais alguma coisa pesada para a gente carregar, mas de fato como uma celebração no nome do nosso Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, nós vemos uma situação aqui, Senhor, em que o desespero atribulava corações, e o Senhor, do seu jeito, no seu tempo, trouxe a transformação. O Senhor fez todo aquele medo, desespero e angústia ser revertido em alegria. Senhor, nós cremos que o Senhor é o mesmo Deus, com o mesmo poder e autoridade. Então é no nome de Jesus que rogamos. Vem com o mesmo Espírito agindo sobre nós. Age sobre o coração de cada um de nós, Senhor, nessa noite. E faz a alegria fluir mais uma vez. Faz, Senhor, dos cantos mais remotos do nosso coração emanar a alegria que vem do Senhor, a paz, a tranquilidade, a certeza de que com o Senhor não tem nada que nós precisamos temer. Leva-nos, Senhor, a viver uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.